Obrigado para a noite, irmão abençoado. Bom demais, Du. Amém. Marquinho todo acelerado, né? Graças a Deus. Grupo de louvor, obrigado. Irmãos, vamos orar para que nós possamos dar início à ministração da palavra. Pai, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos por tua graça, tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia estarmos submetidos à tua palavra, porque nós cremos, ó Senhor meu Deus, que ela transforma nossas vidas, ó Pai amado. Temos buscado ser pessoas melhores, Pai, e somente em Ti podemos alcançar, Senhor meu Deus, a excelência. Pai amado, que a tua palavra, Senhor meu Deus, venha trazer luz, Senhor meu Deus, a vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente romper, Senhor Deus, em fé, romper com tudo aquilo que nos limita, Senhor Deus, a fazer a Tua obra. Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor meu Deus, Pai, que não seja eu nessa manhã, Deus amado, porque Tu sabes que de mim mesmo eu não posso nada, mas que o Teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida, Pai amado, para alcançar os corações, que eles possam entender, Senhor Deus, o princípio da Tua palavra, que eles possam, Pai, cada dia mais, ó Senhor Deus, crer e avançar naquilo que o Senhor tem proposto para as suas vidas. Somos tão gratos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, e te pedimos, ó Senhor Deus, continue nos abençoando nessa manhã. Nós te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, irmãos, podem se assentar. Quero primeiramente aqui agradecer a oportunidade ao meu pastor, né, por confiar esse lugar para ministrar a palavra. Às vezes nós mesmos não confiamos em nós, né? Achamos que somos ainda bebês espirituais, mas nós agradecemos o pastor pela visão. E quando fazemos isso, não fazemos para honrar homens. Não pense que quando as pessoas vêm aqui agradecem, mas nós exaltamos Cristo através da vida do pastor, porque sabemos que é um homem que tem a direção de Deus para poder fazer as coisas. Bem, amados, o tema para essa manhã é conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. E quando veio esse tema para mim, é lógico que a palavra ela começa a falar através do ministro, né? Não podemos ser hipócritas aqui e falar que a palavra não fala com você. O Espírito te conduz a fazer um esboço de uma palavra que ela não fale com você, ela começa a falar com você. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a vontade de Deus para a minha vida, e que a gente possa entender que não são as vontades, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é única para as nossas vidas. Não existe várias vontades, como se Deus ele pudesse optar, não, isso aqui é bom, eu quero essa vontade, essa eu não quero. Não, a vontade de Deus é única. Mas eu comecei a analisar isso comigo mesmo. Será que nós estamos de fato propostos a obedecer à vontade de Deus? Porque assim, a todo momento nós, no nosso dia a dia, nós estamos sempre ali tomando decisões. E essas decisões impactam diretamente na vontade de Deus para as nossas vidas. Sabemos que uma decisão tomada de forma errada vai gerar consequência para as nossas vidas. E nós estamos de fato dispostos a obedecer a palavra. Antes da gente mesmo entrar na vontade de Deus, a gente precisa entender isso. Porque de fato, se eu não estou disposto a obedecer a palavra de Deus, para que eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida? Vocês entendem isso? Então assim, eu tenho que estar disposto, eu tenho que me submeter a essa palavra, para que ela venha fluir em nossas vidas. Então assim, essa é uma pergunta retórica, você mesmo tem que falar, será que eu estou realmente disposto a fazer a vontade de Deus? E eu entendo que a vontade de Deus, ela deveria ser o escopo da nossa vida, para uma vida próspera, para que uma vida flua de uma forma excelente. O que seria o escopo? O escopo nada mais é do que você traçar o projeto da sua vida e colocar Deus no centro de tudo isso. Você falar, Senhor,
esta é a sua vontade, então eu vou seguir a sua vontade. Então é assim, de fato, a primeira pergunta: eu quero fazer a vontade do Senhor? Porque quando a vontade do Senhor, ela se alinha à nossa vontade, é fácil, né? Mas é difícil quando você quer algo e Deus fala: não, não é por esse caminho, o caminho é outro. Aí é muito mais dolorido, não é? Mas nós temos que ter em mente que a vontade do Senhor é perfeita. E partindo por esse princípio, nós temos que entender o seguinte: lá em Eclesiastes 3 fala que tudo há um tempo determinado por Deus. Fala em tempo de plantar, em tempo de colher, há tempo de sorrir e chorar. Então, trazendo isso para as nossas vidas, a gente entende o seguinte: que muitas das vezes a gente não flui na palavra do Senhor, porque nós estamos acomodados, nós estamos acostumados, nós estamos na condição de que, esse é o meu lugar, eu não preciso fluir. Então existe um tempo determinado. Então existe um tempo determinado quando nós nos convertemos à palavra do Senhor. Existe um tempo de preparo, um tempo de amadurecimento, como nós chamamos como se crianças espirituais, bebês espirituais. Só que existe um tempo para isso, e nós não podemos viver nessa condição ad eterno. Nós temos que fluir, nós temos que avançar. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, de que assim, chegou o tempo em que eu devo tomar somente leite, acabou esse tempo, eu tenho que avançar para um plano maior, onde Deus vai começar a trabalhar na minha vida. E partindo disso, esses tempos atrás eu conversava com os meus filhos, e eu falava justamente sobre isso, né? O ano passado, a minha filha em especial teve um ano bem agitado, né? Muitas coisas, e quem me conhece, eu sou exigente mesmo, eu cobro, às vezes eu cobro até um pouco para mais daquilo que deveria ser, mas eu faço isso porque eu vejo o bem que vai trazer para eles. Eu entendo que aquilo que eu cobro não é nada para mais. Talvez para eles que estão engatinhando, fala assim: o pai é exigente, o pai cobra para mais, mas não é isso. E o ano passado, teve uma época que a minha filha poderia prestar o vestibular, e ela falou que, não pai, eu não quero, vou deixar, não estou preparado. Eu falei: não, você tem que prestar, você não pode perder a oportunidade. E naquele momento se frustrou porque ela não estava alinhada com o meu desejo como pai. Só que com o passar do tempo, ela entendeu aquele propósito, ela entendeu aquele sentido, e ela pegou junto comigo nesse sentido, falando nesse momento carnalmente. Não sei se vocês me entendem, irmãos. E ela entendeu esse princípio, e ela pegou junto comigo, e ela avançou. Então ela conseguiu o objetivo dela, ela avançou. Agora imagine se ela não tivesse entendido esse propósito, se ela não tivesse entendido esse princípio, ela estaria no mesmo lugar, ela não teria avançado, ela não estaria desfrutando daquilo que o Senhor preparou para ela. Vocês entendem que quando a gente se coloca numa posição, eu sou bebê espiritual, 15, 20, 30 anos de igreja, e a gente nunca evolui, a gente está perdendo aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Para mim, às vezes é difícil, sabe, uma oportunidade de estar aqui, eu tenho um temor muito grande na palavra, mas eu entendo que se eu não me submeter, se eu não entender isso, quando eu falo que a palavra veio primeiro para mim, é justamente isso. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que me submeter, eu tenho que crescer. Então quando eu oro ao Senhor e peço: Senhor, usa-me, faça conforme a tua vontade, e quando chega a oportunidade de poder ministrar a palavra, eu der um passo para trás, onde eu me coloco nessa posição? Então chegou o tempo de romper, chegou um tempo de romper com limite nas suas vidas, chegou um tempo de avançar, um tempo de crescer, de vocês buscarem cada vez mais a palavra do Senhor. E isso me faz lembrar de um professor que eu tive de direito, e ele falava, às vezes ele chegava na sala de aula todo brincalhão e falava assim: hoje a gente não precisa estudar não. Ou ele falava assim: esse final de semana vocês não precisam estudar não, viu? Fica assistindo
o Faustão aí, a gente estava se preparando para um concurso que era bem concorrido. Ele falava, não precisa estudar não, viu? Não se preocupa, não precisa estudar não, todo mundo vai passar. E logo na sequência ele já falava assim, lógico que precisa estudar, vocês têm que estudar. Aí ele falava assim, eu tenho que usar de psicologia reversa, que é para poder impulsionar vocês. Eu não quero aqui trazer uma naturalidade para a palavra, mas nós temos que agir da mesma forma, né? A gente tem que avançar cada dia mais. Você fala assim, eu não está bom nessa posição, eu preciso avançar um pouco mais, tenho que crescer um pouco mais. Então, trazendo isso para vocês, que vocês possam de fato pensar nesse sentido, o que Deus quer, qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. Então, eu queria ler com vocês aqui em Romanos 12. Romanos 12 do versículo 1 ao 2. Pode colocar na RA, por favor? Eu queria ler em duas versões, mas vamos ler na RA primeiro e depois nós vamos para outra versão. Então diz assim em Romanos 12, do versículo 1 ao 2. Então diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa aqui na versão RA, mas eu gostaria de ler com vocês na nova tradução linguagem de hoje. Lá diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então aqui, irmãos, nós vemos que Paulo, ele escreve uma carta para os irmãos que estavam lá em Roma, trazendo algumas orientações para eles. Então ele vem falando, né, já no primeiro versículo já fala, rogo-vos, pois irmãos, implorando para ele, né, falando com eles. E ele vem já no capítulo 2, trazendo algumas instruções acerca daquilo que ele quer para a vida dos irmãos, para que eles realmente venham conhecer qual é a vontade do Senhor. Então existem 3 pontos já no versículo 2, que eu gostaria de abordar com vocês. O primeiro que está lá assim, que fala assim: não vos conformeis com esse mundo. Então ele chama você a uma atenção para que você não venha se ater às coisas que nos cercam. A palavra fala que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A palavra ainda fala lá que nós somos como embaixadores de Cristo nesse mundo, né? Se nós entendermos de fato esse princípio de ser embaixador, uma embaixada, sei que já foi falado isso aqui várias vezes, é como se existisse uma nação dentro de outra nação, como se a embaixada do Brasil lá no Portugal fosse a extensão do Brasil dentro de Portugal. E assim a palavra nos considera, que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Então nós não pertencemos a esse mundo, nós temos que representá-lo nesse mundo, nós temos que fazer a diferença dele nesse mundo. Então eles nos chamam para que a gente não se conforme com aquilo que nos cercam, para a gente não a gente não se ater àquilo que muitas das vezes o mundo nos oferece, porque o mundo nos oferece tantas coisas, né? E nós temos que ter a consciência de não se deixar levar pelas coisas desse mundo. E ele fala lá em João 14:2, ele fala assim que o texto nos fala que a casa de meu pai é muitas moradas. Então existe uma promessa, né? Então nós temos um tempo determinado para ficar aqui nessa terra. Então, para que a gente não venha perder a salvação, a gente não pode
se ater às coisas desse mundo. Nós devemos caminhar sempre firmes, nunca se desviando desse propósito. E o próprio apóstolo Paulo fala, ele fala que se nós esperarmos em Cristo, somente nessa vida, nós seremos o mais dos miseráveis dos homens. O que ele quer dizer com isso? A mensagem de Cristo, a mensagem de Deus para as nossas vidas, ainda que a gente leia na palavra várias passagens sobre a vontade de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas, a mensagem ela aponta para o fim, que é a salvação. Sabemos que a vontade de Deus, por isso que eu falei, a vontade de Deus é única, mas ela tem algumas ramificações para as nossas vidas. Por mais que a mensagem ela aponta para a mensagem do fim, Deus nos garante uma vida tranquila nessa terra, quando nós obedecemos a sua palavra. Ele traz prosperidade, foi falado sobre prosperidade aqui, então Ele traz prosperidade, uma vida tranquila sobre as nossas vidas, mas basta que a gente se submeta. Não basta apenas falar assim, eu só quero as benesses só, mas eu não quero cumprir nada. Isso não vai fluir para as nossas vidas. Nós temos que de fato obedecer a palavra de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo também continua falando, depois já no versículo 2 ainda, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando nós lemos isso, transformai-vos, de fato a gente a cada dia, a gente tem que se submeter à palavra de Deus. A gente tem que se entregar à palavra de Deus, ao ponto de que verdadeiramente a gente tem a mente de Cristo. Então a gente não pode, de novo, ficarmos no comodismo da nossa vida. Nós temos que nos submeter e transformar dia após dia. Temos que nos expor à palavra de Deus, porque se a gente não se expõe à palavra de Deus, a gente não vai avançar. A gente sempre vai continuar como bebês espirituais, sempre uma oração rasa, uma oração superficial, sabe, um conhecimento raso da palavra de Deus. A gente, no momento que uma pessoa nos procura pedindo ajuda, a gente não vai ter uma palavra que realmente vai confrontar essa pessoa no sentido de ajudá-la. Então, quando a gente submete a palavra de Deus, quando a gente de fato se entrega, essa palavra ela vai estar sempre enxertada em nosso coração. Então a gente vai começar a fluir, e você vai olhar para você mesmo. Isso eu falo porque acontece comigo. Eu olho para trás, eu vejo o que eu era, e vejo como estou nesse momento. Eu vejo a evolução de Deus na minha vida, o avançar na minha vida. E nós temos que submeter toda vez mais a respeito dessa palavra. E a palavra nos diz ainda, se nós estamos em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso, quando nós nos submetemos à palavra, tudo aquilo que nós éramos, que trazia algo negativo, algo ruim, passou, acabou. Nós nos entregamos a Cristo, agora é Cristo que vive em nós. Então nós temos que mostrar isso para o mundo. A palavra de Deus nos fala que nós somos luz e sal para a terra, não é isso? Nós temos que mostrar Cristo em nossas vidas. Então nós temos que a cada dia nos transformar. Tudo aquilo que é de sofisma, tudo aquilo que nós aprendemos no passado, que hoje nos traz julgo, nós somos submetidos à palavra nesse lugar aqui, que traz transformação. Então só não entra nesse, vamos colocar assim, nesse barco quem não quer. Quem quer viver uma vida aprisionada por coisas do passado. Então nós temos que submeter. Então isso compete tanto a mim quanto a você. Amém? Aleluia. E um terceiro ponto que o apóstolo Paulo nos fala, ele fala justamente disso, né? Então existe um processo de evolução. Então ele fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós devemos nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que nós chegamos ao ponto, a chave dessa palavra, que é: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós chegamos nesse ponto, evoluímos por esses dois processos, e a gente começa a desfrutar
da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como eu falei lá atrás, quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela é plena sobre as nossas vidas, a gente acaba colocando 2 princípios aqui, nesse sentido, que é a obediência à palavra do Senhor e a fé. Porque muitas das vezes a gente, quando a gente fala em fazer a vontade do Senhor, a gente emprega fé para isso, não é isso? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso, é se submeter à palavra de Deus, para que a gente possa, de fato, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando nós nos submetemos nesse sentido, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, deixando as nossas vontades de lado e submetendo a palavra de Deus. Ó Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando nós entendemos isso, a gente parte para um segundo aspecto. Mas como conhecer de fato a vontade de Deus para a minha vida? Eu posso de fato reconhecer? Ou eu posso simplesmente achar que, não, isso é o meu eu não sei, eu não posso entender a vontade de Deus para a minha vida? Mas a própria palavra nos dá direção, nos dá instruções para que a gente possa reconhecer quando Deus está falando contigo. Ele te alerta em todo momento. Muitas das vezes quando a gente não sente, quem de nós aqui quando está fazendo alguma coisa e Deus sinaliza que não é aquilo para nós, a gente não sente no nosso espírito, a gente não percebe que Deus não está se agradando daquilo, que não é aquilo que Ele quer para as nossas vidas, mas da mesma forma Ele continua falando com nós, Ele dá instruções, por mais que você não saiba reconhecer, por mais que você não entenda completamente, eu dou algumas instruções para você, para que você possa reconhecer, saber qual que é a minha vontade sobre a sua vida. E um primeiro ponto é ter uma vida de oração. Sem uma vida de oração, a gente não vai ter comunhão com Deus, a gente não vai ter intimidade com Deus. Foi falado aqui que o grupo de homens está crescendo, amém por isso, porque os homens estão entendendo, a necessidade, o propósito de poder avançar cada dia mais. A gente sabe que são as mulheres, elas são muito mais, fervorosas nessas áreas, mas nós temos homens diferentes aqui. Os homens estão avançando, estão crescendo, e estão entendendo o propósito de ter uma intimidade completa com o Pai. Então assim, quando nós temos essa intimidade completa com o Pai, a gente vai ouvir a sua voz nitidamente, daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então nós não podemos alegar ignorância, mas eu não sabia, eu não entendi a voz do Senhor. Se nós não estamos entendendo, é porque ainda não atingimos esse propósito que é ter uma intimidade com o Pai. Então se esforce nesse sentido, e aqui eu já parto para um convite. Se você tem a oportunidade de vir para o culto de oração, venha, participe. É nesse caminhar que você vai ter uma vida de intimidade com Deus, e Ele vai revelar a você os seus propósitos. Um segundo ponto, nós já até citamos um pouco lá atrás, que fala sobre confiar plenamente na vontade de Deus para a sua vida. Então assim, muitas das vezes a gente coloca, nós a gente até distorcemos o propósito disso. Nós temos que viver a vontade de Deus, fazer o que é bom e agradável a Ele. Muitas das vezes nós queremos colocar Deus como o nosso serviçal, falar assim: Senhor, é isso que eu quero, ponto e acabou. A palavra nos garante que quando nós oramos a Deus e pedimos algo para Ele e cremos, isso vai se cumprir nas nossas vidas, mas temos que entender que isso só vai se cumprir se estiver alinhado com a palavra do Senhor. Mas antes disso nós temos que perguntar: Senhor, é essa a sua vontade? De fato é isso que o Senhor quer para a minha vida? Porque quando nós recebemos um não, somos como crianças mimadas, começamos a espernear, falar: não é isso que eu queria, e começar a colocar as nossas condições diante de Deus, como se Deus fosse se mover pelo nosso choro, pelo nosso sentimento. E Deus, Ele se move pela sua palavra. Deus
Deus não está ligando se você vai chorar ou não. Ele está vendo aquilo que é melhor para você. Talvez naquele momento não seja o mais agradável, mas Ele vê um plano maior para a sua vida. Então nós temos que crer, nós temos que submeter essa palavra e parar de birra. Quando nós falamos aqui de que nós não somos mais crianças espirituais, é nesse sentido. Temos que amadurecer ao ponto de entender que o plano de Deus é maior para as nossas vidas. Então talvez hoje seja uma manhã de reflexão de fato. Tem ministrações que a gente dá glória, pula, corre, mas quando existe uma palavra que nos traz uma reflexão, isso traz grandes mudanças nas nossas vidas. Porque não adianta eu viver um momento ali, trago uma palavra onde todo mundo, glória a Deus, não estou reprimindo, me entenda, mas às vezes a gente traz uma palavra, todo mundo corre, pula, às vezes é aquele momento. E quando o Senhor nos traz uma palavra para reflexão, isso vai mudar a nossa vida por completo. Então não vai ser só um momento, não vai ser aquele momento ali, o emocional que vai estar falando na sua vida. Você vai viver de fato a real vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela é sobre a nossa vontade, e assim obedecemos, nós desfrutaremos, viveremos o melhor de Deus nessa terra. Amém? Mas mesmo assim, a gente orando, entendendo que a vontade de Deus, ela é superior a nós, a palavra de Deus ainda nos dá outro gatilho para a gente poder entender qual que é a vontade do Senhor, que diz lá em Provérbio 11:14. Se puder abrir para mim, irmãos, eu não anotei aqui. Provérbios 11:14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Só até aí, irmãos. Então aqui, mesmo que eu não tenha a voz clara de Deus sobre a minha vida, eu não entendo, eu não sei qual que é a vontade do Senhor para a minha vida. Aqui a palavra fala que há conselheiros. Então o Senhor colocou pessoas em nossas vidas para nos ajudar até nesse sentido, a não tomar decisões erradas. Quando nós falamos de pessoas que estão com intimidade plena com o Pai, o Senhor vai até sinalizar para essas pessoas para nos socorrer, para não tomar decisões precipitadas, decisões que muitas das vezes podem até trazer prejuízo para as nossas vidas. E aqui eu posso contar um testemunho pessoal para vocês. Muitas pessoas não sabem, mas eu e minha família, talvez eu mais que a minha família, né? Eu mais que a minha família, eu tenho um sonho muito grande de ir embora para o interior. É um sonho assim que... E assim, eu vi o trabalhar de Deus na minha vida nos últimos anos, e a gente falou sobre pandemia, algo passado, né? Fraudemia. E eu vi o trabalhar de Deus grandemente na minha vida, assim, mesmo no meio da pandemia, algo que as pessoas falavam, não vai ter jeito, não tem como. Sabe, pessoas que falavam assim, tá difícil o seu caso, não vai dar certo. E eu e minha esposa, quantas vezes nós no quarto lá, a gente orando em concordância, a gente falava assim, Senhor, nós não aceitamos essa palavra, não aceitamos, o Senhor falou que ia dar o escape para nós, e nós oramos. Aí passou uns dias, a pessoa falou assim, aquele seu caso lá deu certo, viu, vai fluir, vai acontecer e tal. Mas aonde eu quero chegar, e a gente começou a colocar isso diante de Deus, que a gente queria ir embora, a gente queria vender nossa casa e ir para um outro lugar. E aconteceu. Aí do nada uma pessoa nos procurou e falou assim, a gente quer dar uma olhada na sua casa. E a gente fazendo a documentação da casa, nem estava pronta para financiamento nem nada. Aí ela falou assim, quer dar uma olhada na sua casa? Olhou, aí uns 3, 4 dias depois, falou, nós gostamos da sua casa, nós vamos comprar. Aí falou assim, mas não está pronta para financiamento? Não, a gente vai pagar à vista, a gente não quer. Aí começamos a trabalhar nesse sentido, né? Aí já começamos a projetar, nossa, vamos para onde? A gente sabia, vamos conhecer tal cidade, vamos tal cidade. Olhamos e ali planos nossos, né? O homem colocou, né?
esse é meu plano, então eu vou para aquele lugar, não sei o quê. Mas de repente, essa palavra de Provérbios, conselheiros, olha, não é tempo ainda. E aí onde eu falo para você, quando a gente obedece a palavra do Senhor, que está em concordância com a nossa, é fácil. E quando Deus fala não, e não é a sua vontade, irmãos, vou falar para você, é difícil. Assim, eu falei assim, Senhor, em obediência à tua palavra eu vou seguir, mas o meu interior, o meu eu falava assim, não, vende e vai embora. Mas assim, eu sei que se eu desobedecer a palavra do Senhor, eu vou sentir a consequência, então para que eu pagar o preço? Porque eu sei o que vai acontecer, lá na frente eu vou chorar, vou reclamar, o Senhor vai olhar para mim e falar assim, eu te dei opção, né? Eu usei o meu cérebro para falar contigo, você não deu ouvidos, eu vou reclamar para quem? Não posso reclamar para ninguém, porque o Senhor mais uma vez sinaliza para as nossas vidas aquilo que Ele quer para você. Então a gente tem que obedecer. É difícil? Muitas vezes é difícil, mas temos que confiar, irmãos, temos que nos submeter. Se a gente não confiar, não vai fluir, não vai avançar. Então o Senhor nos coloca pessoas para nos orientar nesse sentido. Fique sensíveis, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, Deus falou comigo, né? E quando você vai argumentar com a pessoa, Deus falou comigo, qual que é a barganha que você tem? Pô, se Deus já falou contigo, quem sou eu para falar não, né? Então siga, mas estejam sensíveis para de fato saber que se é Deus que falou contigo, porque naquele momento nós oramos nesse sentido, de vender a casa, de que nós vendêssemos num preço justo, né? Que a pessoa quando olhasse, gostasse, tudo estava alinhado, mas veio uma palavra de não é tempo, então eu preferi confiar no Senhor, amém? Um outro ponto, aí eu paro com relação nesses pontos que o Senhor vem sinalizando para nós, é justamente a respeito do estudo da palavra. Se a gente não estudar a palavra, a gente vai continuar numa vida rasa. A palavra do Senhor, o Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então assim, quando nós estudamos a palavra e nos submetemos a essa palavra, ninguém vai te enganar. As pessoas podem vir com palavras doces aos seus ouvidos, tentando te mostrar coisas que não existem, tentando colocar que existem coisas na palavra, mas quando essas pessoas tentarem fazer isso para você, você já vai estar blindado. Os seus ouvidos não vão aceitar aquilo e vai rejeitar de pronto. Então se submetam realmente através dessa palavra. Lá em 2 Timóteo 3, do verso 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos traz instruções para correção, traz instruções para que nós possamos estar de fato blindado a respeito daquilo que as pessoas tentam trazer para as nossas vidas, nos tentando desviar do foco que é Cristo. Mas quando nós nos submetemos à palavra, ela vai produzir efeitos tremendos nas nossas vidas. E partindo um pouco para esse lado, esses tempos atrás eu estava vindo na condução, e eu não sei porque o próprio Espírito Santo falando ao meu coração, e ele falava justamente assim: olha para essas pessoas que estão dentro desse vagão, quantas delas aqui têm o temor do Senhor em seu coração? Olhem para elas. Eu não sei se esse fato estava, porque na época de carnaval a gente vê todo tipo de situação dentro da condução, e eu olhava aquelas pessoas e de fato assim, poucas delas, não estou julgando, me entendam bem, porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos aquilo que
que faz a vontade do Senhor, aquilo que é digno para as nossas vidas, né? Como foi falado aqui, a palavra fala que nós temos que ser sal e luz para esse mundo. E muitas das vezes o nosso comportamento, ele não vai testemunhar isso para a vida das pessoas, né? Então, se eu me portar de uma maneira inconveniente, como é que eu posso dar um bom testemunho para as pessoas de que Cristo vive em mim? Como é que eu posso refletir a glória de Deus na minha vida? Eu tenho que dar um bom testemunho. Então eu não estou aqui julgando aquelas pessoas, mas o Espírito Santo me falava: quantas dessas pessoas aqui realmente amam a Deus, querem se submeter à palavra dele? E ele me fez me levar a um período que eu tive de treinamento no meu serviço, que nós descemos para o litoral de São Paulo e fomos fazer um treinamento de salvamento na praia. E lá é difícil esse tipo de treinamento, né? Porque é desgastante você ter que entrar no mar para poder tirar a pessoa. Mas ali o Senhor fazia um paralelo comigo. Essas pessoas vivem como se elas estivessem indo para a praia. Na praia não é bom? Todos já fomos aqui na praia, é gostoso, tá, o mar ali, você se diverte, brinca e tal. Mas existe um perigo ali, não existe? As pessoas, quando não conhecem a praia, nós temos o que se chama de área de retorno na praia. Essa área de retorno é onde, quando as pessoas falam assim: o mar está puxando. Sim, de fato o mar puxa, mas são áreas específicas na praia que elas podem mudar durante o decorrer do dia. Não é sempre aquele mesmo ponto, tirando os locais que tem buraco e tal. Mas aí o Espírito Santo falava ao meu coração: é como se as pessoas estivessem na praia ali, né? Associando aquele treinamento que eu fiz, se divertindo. Ainda que a gente possa falar para aquelas pessoas: existe um perigo aqui, existe um perigo do mar te puxar e você se afogar aqui dentro. As pessoas não estão ligando, elas querem se divertir, pouco importa se existe um perigo ou não. Eu quero desfrutar a minha vida aqui nessa terra da melhor forma possível, né? Isso no conceito deles. E eu lembro que no treinamento que a gente fazia, o nosso colega, como a gente chama no serviço de canga, né? Canga é aquele parceiro que fica com você. Você não faz nada sem ter aquele seu parceiro do lado. Canga é um equipamento que a gente coloca nos bois, né? Que une os bois ali para dar aumento de força, os dois somarem a sua força. E assim é esse termo que é para a nossa vida a gente fala vida de caserna. E ali o meu canga, ele simulou a vítima e ele foi para trás da arrebentação, né? Para trás das ondas. E eu estava na condição de socorrista. Então eu tinha que entrar correndo na praia, colocava a nadadeira, aí tinha que nadar, romper as arrebentações, até chegar ao ponto de pegar a vítima, né? E trazê-lo de volta. E trazendo isso para o lado espiritual, é como se fosse assim: nós temos pessoas aí fora que não se preocupam com o dia a dia. Elas não querem saber das consequências, elas querem desfrutar, elas querem estar na praia, querem estar brincando, né? Mas quando chega o ponto que elas estão se afogando, e aqui entendo que muitas vezes elas se afogam no seu próprio eu, se afogam na vida mesquinha que muitas vezes as pessoas levam, na vida de adultério, fornicação, na vida de roubo, de tudo que vocês possam imaginar. Elas estão se afogando lá. E o que essas pessoas fazem muitas vezes quando estão assim? Procuram um irmão. Eu sei que o Will ele é da fé, vou pedir para ele orar por mim. Eu vou falar com o Marquinho, é um irmão de oração, para ele orar para mim, para que haja cura. Está doente. É nesses momentos que as pessoas se socorrem a nós. E lá na praia, essas pessoas se socorrem a quem? Aos socorristas que estão ali. E os socorristas têm que ir avançar. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente vai fazer esse socorro, e lá a gente tinha, quando a gente ia passar a arrebentação, a gente tinha que de fato mergulhar e passar por baixo, porque se a gente ficasse na superfície, a onda, ela chama, como a gente chama de dar o caldo, né? Ela batia na gente e te jogava para a praia. Então você queimava energia,
queimava energia, chegava ao ponto que você ficava cansado. Então, quando a gente chegava próximo às ondas, a gente tinha que mergulhar. Então, a gente mergulha por baixo da onda, passa a arrebentação, até chegar na vítima. É uma técnica. E trazendo para a palavra, irmãos, é justamente isso. A gente tem que mergulhar cada dia mais nessa palavra. A gente tem que se submeter cada dia mais a essa palavra. Porque se a gente não se submeter, a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente vai continuar tomando caldo dessas ondas. A gente vai continuar tomando, sabe, batidas. A gente vai se desgastar de uma forma assim que vai chegar um ponto que você vai querer parar. Então mergulhe nessa palavra, mergulhe. Quanto mais fundo a gente mergulha, falando lá na praia, quanto mais fundo a gente mergulhava, menos atrito a gente tinha. A gente passava de uma forma tranquila. E aqui na palavra é da mesma forma. Se a gente não se submeter a essa palavra, se eu não mergulhar cada vez mais profundo naquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou continuar no superficial, tomando pancada e sem saber que eu tenho uma força tremenda para poder superar isso. A palavra de Deus nos fala que Deus nos deu autoridade para pesar cabeça sobre serpentes e escorpiões. A gente tem noção do que é isso? Será que todos têm essa noção? Porque se a gente não mergulhar nessa palavra, a gente não vai ter essa noção. A gente não sabe a força que Deus nos deu. Então não há quem possa te impedir. Às vezes as pessoas vêm e falam assim: faz uma oração por mim. Mas elas não entendem que Deus já deu essa autoridade para elas. Você pode declarar sobre a sua vida: eu sou sarado e curado. Eu declaro que tudo aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor vai acontecer. Essa autoridade já está em você. Basta você acreditar que você já tem essa força para que aconteça. Esses dias lá no meu serviço, uma moça passando mal muito rapidamente, e ela falou assim: eu tenho isso, tenho aquilo. E eu falei assim para ela, vou falar uma coisa para você. E nós temos que ter muito cuidado, às vezes, quando a gente fala no nosso ambiente de trabalho, porque eles, às vezes, são muito chatos, mas quando Deus nos dá essa autoridade, a gente não tem que temer a nada. E eu falava assim para ela, declare sobre a sua vida que você é sarada e curada. Declare que você não vai precisar mais desse remédio que você toma. Aí ela pegou e ficou espantada assim, olhando para a minha cara. Ela falou assim: olha, vou falar uma coisa para você. Eu sou crente há vários anos, mas eu nunca tinha ouvido isso, que eu posso declarar cura sobre a minha vida. Para você ver a que nível nós temos de pessoas cristãs. Mais uma vez, não estou julgando, mas são palavras que não têm esse conhecimento. Elas não sabem que ela tem uma força para poder mudar situações. Elas não sabem que ela tem uma força para poder quebrar todo o jugo. Nós somos bombardeados todos os dias por coisas ruins, mas quando nós temos conhecimento nessa palavra, nós sabemos que nós podemos quebrar tudo, sabe? Quando eu falo que quando eu olho para trás e vejo o que eu sou hoje e o que eu era antigamente, eu vejo que a todos os dias eu vejo a graça e o favor de Deus sobre as minhas vidas, porque onde eu tenho passado, eu tenho visto caminhos abertos. Eu não tenho visto impedimento em nada, sabe? Recentemente eu fui promovido e estou trabalhando num lugar, e as pessoas: nossa, a pessoa ali é difícil de trabalhar, não sei o que e tal. Eu falo assim: mas o Senhor é comigo. E assim, eu vou para tratar de assunto, eu trato de assuntos profissionais 5 minutos, e 1 hora, 2 horas a gente fica conversando sobre a palavra de Deus. Eu falo assim, sabe, quando existe um carinho, uma amizade de graça com a pessoa, aquela pessoa que as pessoas falam assim: não, é difícil de lidar, viu? É complicado. Comigo, a graça e o favor do Senhor está comigo. Então, a gente conversa assim, o que eu peço, não, vamos fazer. Às vezes outras pessoas pedem, não dá. Não, o Basta está pedindo, vamos fazer. Isso não é de mim, irmãos, porque nós começamos a nos submeter a essa palavra, e essa palavra, ela abre as portas para você. Basta você querer fazer isso. Aleluia. Então, eu queria ler com vocês, e a gente já caminha para o final. Eu queria ler com vocês aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, que diz assim: antes de tudo,
pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então aqui nós vemos, qual que é a mensagem do fim? A mensagem do fim é justamente essa, que todos cheguem à salvação. Esse é o propósito da palavra, que nenhum dos homens se percam, que todos cheguem à salvação. Mas durante essa caminhada, até chegar o dia que nós veremos Cristo face a face, Ele vai fazer com que os seus caminhos sejam tranquilos sobre essa terra. Você vai desfrutar do favor, da graça, você vai viver os melhores dias da sua vida sobre essa terra. É o que nós declaramos aqui todos os dias. Então, esse é o foco principal. Não é você ser, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo. Isso é consequência, irmãos. O que Deus tem para nossas vidas é um plano maior, mas Ele garante que até chegar ao plano maior, você vai desfrutar. A palavra fala, coloque todas as suas necessidades e súplicas diante do Senhor. E é isso que nós fazemos. Então entenda, o nosso objetivo aqui nessa terra não é ficar com a palavra só para nós, é nós levarmos essa palavra a outras pessoas. É você se encher da palavra ao tal ponto de quando você abrir a sua boca, a vida de pessoas são impactadas naquele momento. As pessoas têm que ver em você verdadeiramente a luz de Cristo em você. Você tem que fazer mudança. Nós falamos para nossa filha aqui, nossos filhos: faça a diferença onde quer que você esteja. Então não seja iguais aos outros, faça a diferença. E para nós terminarmos, eu só queria ler aqui em Salmos 119, 5, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, já estou terminando essa ministração, cumpri o horário ali. Entendam, a palavra do Senhor sempre vai te esclarecer. Quando ela fala lâmpada para os meus pés, o seu hoje, o Senhor sempre vai te esclarecer o seu agora, para que você não tenha dúvida de nada. E quando Ele fala luz para o meu caminho, Ele está sinalizando um futuro perfeito, um futuro sem dores, um futuro sem reclamações, porque é isso que a palavra nos garante. Quando nós nos submetemos à sua palavra e colocamos assim: Senhor, eu quero cumprir aquilo que a tua palavra nos diz, não importa o meu eu, não importa o meu sentimento, porque Deus vai se mover mesmo em situações difíceis, irmãos. Quando nós vemos a passagem de José, que foi maltratado pelos seus irmãos, que foi lançado num poço, que foi vendido como escravo. Deus tinha um plano para a sua vida, e mesmo nas situações que não pareciam favoráveis, Deus o transformou no governador do Egito e fez grandes coisas através da vida dele. Então não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, confie plenamente que é Deus quem faz, que é Deus quem muda, que Deus faz conforme o teu querer. Nós podemos também lembrar da passagem de Abraão, quando ele estava com Ló, que ele falou assim: não está dando certo o nosso caminhar, olha aí as planícies, escolhe um lugar que você quer ir. Ele olhou. Ló foi movido pelo sentimento, talvez ele naquele momento: eu quero essas planícies verdes aqui, então você segue para um lado, eu sigo para o outro. Abraão, ele confiou plenamente na vontade do Senhor. Primeiro ele saiu, obedeceu a palavra do Senhor: sai da tua parentela. Ele saiu. Só que no caminhar, e assim a gente pode trazer para as nossas vidas, muitas vezes a gente está caminhando com pessoas que não estão com a mesma visão que a sua. Talvez seja o momento de apartar, porque se a gente ficar caminhando com pessoas que não estão com a mesma visão que a nossa, ela só vai nos atrasar. Então estejam sensíveis, irmãos, até nesse sentido. Aquelas pessoas que muitas vezes te puxam para trás, é o momento de largar. Então Abraão, ele falou assim: Ló, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu.
E ele deixou, ele poderia simplesmente falar assim, ó, vai para esse lado aqui, que são planícies, são mais altos, mas não, ele deixou que ele escolhesse, que é para provar que Deus pode todas as coisas, mesmo em circunstâncias adversas. Então ele vai fazer, onde muitas pessoas podem falar para você, ó, não vai dar certo, não tem jeito, não tem como. Você vai falar assim, ó, eu repreendo essa palavra, porque o meu Deus garante que vai dar certo, tem jeito e vai prosperar. Então entendam isso, se submetam, porque quando nós obedecemos essa palavra, quando nós entendemos e praticamos fé nesse sentido, as coisas começam a fluir. Amém, irmãos? Espero que a palavra tenha falado aos corações de vocês. Espero que vocês possam entender aquilo que primeiramente o Senhor trouxe ao meu coração, porque é o que a gente fala, a palavra ela primeiro vem ao ministro, depois à igreja. Então que vocês possam de fato ter entendido aquilo que o Senhor quer sinalizar para as nossas vidas, né? Que é um princípio de obediência, um princípio de fé. E se assim de fato nós queremos agradar a Deus, temos que colocar fé em prática. Irmãos, fiquem em pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais este dia, Deus. Te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus, que foi trazida, Senhor Deus, aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos que essa palavra traz luz às nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor nunca nos deixará, Senhor Deus, confundido em nada. Pelo contrário, sempre sinalizará a sua vontade, o seu desejo para os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais romper com tudo aquilo, Senhor Deus, que tem nos aprisionado, tudo aquilo que tem, Pai, nos impedido de crescer, Senhor Deus, nessa caminhada. E sabemos, ó Pai, que o Senhor há de fazer cada vez mais na vida dos nossos irmãos. Pai, eu declaro, Senhor Deus, pessoas com autoridade do Teu Espírito, Senhor Deus, aqui nesse lugar, falando, declarando, decretando, Pai amado, lançando palavras de bênção, de cura, de transformação, palavras, ó Pai amado, que irão impactar a vida de outras pessoas, ó Deus. Essas pessoas, eu declaro que essas pessoas, meus irmãos, ó Deus amados, serão conhecidos por aquilo que eles têm falado, ó Pai amado, serão um referencial aonde quer que eles estejam, ó Pai, onde Ele colocar a planta dos seus pés, Pai, vida surgirá. Pai, onde eles colocaram a planta dos seus pés, ó Pai amado, pessoas serão alcançadas, Senhor Deus. Mesmo que eles não abram sua boca, Pai, mas com o testemunho da sua vida, Senhor meu Deus, pessoas serão alcançadas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Depois dessa palavra nós podemos dar uma resposta, dizer que nós cremos em Deus. Não olhamos para si.